Por exemplo, sou a favor hoje da gente falar sobre as questões da Amazônia. Pô, vocês viram que descobriram uma civilização antiga na Amazônia? Vocês viram isso aí? Eu vi, eu vi. Eu não li, mas eu vi. É um esquema que eles estão desenvolvendo. É um drone que tira umas fotos e ele consegue tirar toda a vegetação, ele limpa a vegetação. Então, eles estão começando a descobrir, não só na Amazônia, né, mas também nos astecas, lá nos maias e tudo, cidades inteiras que tem só a ruína, né, mas que foi engolida pela selva, que você, se você tivesse, você não, são áreas inacessíveis. E eles descobriram, é na Amazônia peruana, mas eles descobriram umas pirâmides bem interessantes lá, assim, que remontam ali assim, a mesma época, né? As civilizações mais antigas, e é super interessante, porque como que pode, né? Você ter as pirâmides aqui na América do Sul, você tem pirâmides lá no Egito, tem alguns lugares da Ásia também que tem, né? É um mistério bem interessante, porque não existia, né, essa comunicação. Então, o que é que levou, né? Qual foi a verdade universal que fundamentou essa ideia da pirâmide e tudo mais, né? Tem que ter uma razão, porque não ia aparecer do nada assim, né? Então, eu não li o assunto, mas a cidade que encontraram lá chama Ratanabá. Não sei se eu ouviu isso. Não, Eu não vi só um vi. post de internet, assim. E o texto dizia o seguinte: a natureza não tem retas, né? Tudo é orgânico, né? E num sobrevoo qualquer lá, esse pesquisador, essa pessoa, descobriu as árvores, só dá para ver a copa das árvores, mas elas têm um rebaixo, assim, que acaba formando quadras, sabe? Como se fossem as quadras de Uhum, Brasília, assim. Ele falou assim, olha, isso aqui é impossível de acontecer na natureza, não existe quadra perfeita, né? Pode ter uma linha reta, mas não vai ser paralela jamais, né? E aí, esse post era só a ilustração do estudo dele. Eu achei legal, porque realmente você não vê. Aliás, a Amazônia tem essa característica, né? De você não consegue ver o chão, né? Você só vê a copa das árvores, né? Não é tanta camada de natureza que você não percebe. Na verdade, eles estão comparando esse scanner aí de foto ao raio-x, quando descobriram o raio-x, porque vai ser uma coisa tão bacana, né, de conseguir fazer que eu não sei, pode ser até que nem seja a mesma coisa que eu li, né? Mas essa técnica de limpeza da foto e tudo que eles conseguem descobrir, assim, eu vi dos Incas que eles fizeram, e aí eu vi essa da Amazônia peruana, eles estavam falando que é a mesma técnica, que daí eles limpam e eles vão encontrar muita coisa, porque na verdade muita coisa foi tomada, né? Porque não, a natureza foi entrando, entrando, entrando e não, e até são áreas muito inabitadas, né? Sim. E coisas assim que também estão um pouco quebrando alguns aspectos que já eram aspectos assim consolidados historicamente, sabe? Coisas que um povo que acreditava que vivia ali há um tanto de tempo vivia muito, eles estão descobrindo que vivia muito mais, né? Então, quem sabe aí a Aniede Guidon, que é a pesquisadora lá da Serra da Capivara, que ela
a maior arqueóloga, né, do Brasil, que tem toda uma teoria sobre as populações não serem, né, só de 10 mil anos, terem muito mais tempo, porque ela só não encontrou restos humanos, mas ela encontrou toda uma quantidade de objetos que são muito antes do que se acreditava que os homens tinham chegado aqui na América, né? E aí ela tem esse trabalho da vida inteira dela, mas ela não consegue provar porque eles exigem que seja de um fóssil humano, né? E aí é complicado, né? Esse post que eu vi na semana passada era sobre uma cidade no Brasil, na Amazônia brasileira. Brasileira. Então não deve ser É, a mesma. não, é outra coisa. É em Rondônia, se eu não se engano. E o se engano aqui foi a ironia, tá? E essas coisas assim, eu sempre fui muito encantado assim, pelos monumentos humanos, assim, né? Quando eu saí de lua de mel, eu falei para a Cris, eu falei assim, ó, a gente vai para Cancún, mas eu quero ir no Chichén Itzá, né? Você já ouviu falar desse lugar? Não. É uma pirâmide também da população deles lá, dos ancestrais deles lá. Tem um equivalente próximo à cidade do México, e só que esse do Chichén Itzá é o mais famoso, assim. E eu confesso que foram duas coisas que eu me arrependi muitíssimo. Primeiro que o negócio fica a 300 quilômetros de Cancún. Então, tipo, você aluga carro, vai e tal, não sei o quê, longe pra caramba, 2 horas de viagem, você chega lá e essa sensação eu acho que é a mesma que existe nos grandes, como chama? As maravilhas do mundo, né? Então, na minha cabeça, eu falei assim, já que eu vou começar a viajar agora, eu podia meio que fazer um circuitinho, né? Pelas maravilhas do mundo, assim, só para conhecer, de curiosidade e tal. E já que a gente ia ao México, eu falei, vou começar a conhecer aí. Cara, é um comércio absurdo, assim. Não tem nada de histórico, nada de legal, assim. É muito comercial o negócio. É muito, assim. É legal pela história, pela curiosidade, pela ancestralidade, né, e tal. Mas no entorno, assim, para você chegar, o cara te vê a 50 metros de distância, ele fala assim, brasileiro, né? Aí eu até conversando com a Cris, eu falei assim, cara, como será que eles reconhecem quem é brasileiro, né? Porque brasileiro não tem um tipo físico, assim, pelo menos na nossa percepção, não tem um tipo físico definido, assim, né? Enfim. Mas é muita barraquinha, é muito, assim. E outra coisa que me deu uma bad, assim, que inclusive eles encenam isso no hotel, enfim, é bastante cultural para eles, assim. O Chichén Itzá é uma pirâmide de pedra grandíssima, que é super bonita, é monumental mesmo. Só que ali era como se fosse um campo de batalha, entendeu? Então, o que acontece? Aí você vai lendo, vai pesquisando e tal, não sei o quê. Qual que era a diversão? A diversão era matar as pessoas para poder jogar futebol com a cabeça delas. Uma espécie de futebol com a cabeça delas, né? A Aí história quando você... dessas civilizações pré-colonizadoras, né, que eles falam que é pré-colombiana, elas são extremamente violentas. Até nos rituais, né? A maioria dessas pirâmides, mesmo nas religiões dos incas, dos maias, eles faziam sacrifícios, mas eram sacrifícios horrorosos, assim, bem pesados mesmo. Deve ter uma energia bem negativinha ali, eu acho. é, além do sol escaldante, né, do Caribe, meu Deus do céu, cara. A gente ficou lá, sei lá, umas 2, 3 horas assim,
Aí a Cris falou, cara, vai lá ver o que você quer e eu vou ficar aqui sentada na sombra porque eu não tô aguentando. Porque é muito pesado, assim. Eu entendo que tem relação com a época, né? Então, assim, o que hoje a gente acha muito agressivo, muito violento, talvez na época não fosse, né? Talvez seja mais violento hoje, como a gente estava falando, a população não ter dinheiro para fazer supermercado, né? É tão violento quanto, né? Acho que tudo depende do contexto histórico, né? Contexto histórico, a época, o povo que está designado, as crenças, né? Tudo faz um composto que faz com que se tenha determinados comportamentos, né? Em determinados momentos aceitáveis ou não. Né? Então acho que é tudo uma composição. Coisas que faziam muito sentido, por exemplo, né? Que você pega, vamos puxar um pouquinho pro lado religioso da coisa, mas você pega o Evangelho, você pega o Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1850, mais ou menos, você tem relatos de condenação a duelos, que era uma prática recorrente da época. Aí você imagina, isso nós estamos falando de povos civilizados, né? Aí você vê um povo que não tem já essa cultura de civilização, a crença em um único Deus, né? Um conhecimento já arraigado, né? Então as práticas elas são totalmente derivadas disso. Alguém em um determinado momento falou, poxa, eu acho que, ou sei lá, né? Pode ter sido uma coincidência do destino. Um cara assassinou o outro e começou a chover. Falar, então quando matar a gente chove. Né? Então tudo vai vir uma bola de neve, né? Mas eles tinham essa percepção mesmo. Eles não conheciam nada, eles atribuíam todas aos fenômenos da natureza à ira dos deuses, né? Então, as colheitas e tal. Então, assim, se você pegar o que eu acho interessante, o que dá para ver nitidamente, é que nós temos aí algumas civilizações que elas tinham um potencial intelectual muito bom mesmo, assim, coisas de conhecimento matemático, astronômico, de conhecimento, assim, de coisas que talvez hoje nem a gente ainda tenha, mas uma moral totalmente inadequada, né? Então, isso corrobora muito com essa questão da gente exatamente isso, né? De serem essas civilizações, né, que muitos atribuem a extraterrestres e tudo mais, e que para a gente aqui, né, dentro do espiritismo, é muito claro que são aqueles espíritos que vieram de outros planetas que eram muito mais evoluídos mas que eles não acompanharam essa moralidade, por isso precisaram regredir no sentido do planeta, né? E eles continuavam com essa questão da moralidade ainda muito precisando muito de cuidados, né? E você, José, qual a sua opinião sobre as civilizações maias e astecas e civilizações enterradas, recém-descobertas por radares biotônicos? Eu acho o seguinte, é que nem como aquele cartaz que tem lá na academia deles, né? Na academia deles eles têm um cartaz assim: nós nem Inca nem Azteca, nós Maia. Pior que a gente fala isso, depois as pessoas acham que a gente está falando sério. Não, mas eu acho assim, pensando nesses caras aí, os egípcios também. Tem os egípcios, tem os astecas, tem os maias, tem os incas, tem um monte de civilização que a gente não sabe que diabo que aconteceu com elas, de uma hora para outra, assim, do nada, né? Exatamente. Aí vocês começam a especular, tem Atlântida, começa a ter outras lá, vocês começam, quem viu lá os Exilados de Capela,
assim, naquele livro lá eu sou um pouco reticente, eu tenho algumas restrições. Ele faz muita citação, mas não cita. Ele fala que pega de tal autor, mas aí você vai lá na referência, cadê? Aí você fala, pô, mas como assim? Ele cita 200 mil autores, não põe na referência no final. Então, é um livro que eu li bem com os dois pés para trás, mão, cabeça, tudo. Porque não tem um rigor científico muito grande. Eu também não tenho assim uma Edgar Armand sempre me soou um pouco, sabe assim, um pouco do que é o Robson Pinheiro hoje, aquela coisa meio, Prepotente. né? E não é muito, mas assim, eu acredito nessa vinda, né, de espírito. E se for de capela ou se foi de onde for, isso daí eu acho que é o que menos importa, né? Mas que houve essa chegada desses espíritos que são espíritos mais evoluídos no sentido intelectual, mas não no sentido moral. Eu acho que isso é bem nítido se a gente começa. Eu acho que a história ela é fonte de uma de um estudo, né, assim, muito importante, principalmente dessa questão cíclica, né, de mudanças e tudo. A gente consegue, historicamente, se a gente parar para olhar, se a gente parar para analisar as épocas, a gente consegue encaixar, né? Não porque a gente quer encaixar, mas você consegue fazer paralelos importantes de mudanças de fases, né? De fases dos seres humanos, de fases do próprio planeta, né? Então a gente consegue, dentro de um estudo bem minucioso, enxergar essas evidências, né? Mas é claro, precisaria de um estudo mais, como diz o Zé, uma questão mais científica mesmo, sabe? Eu acho que falta um pouco isso dentro da doutrina, da gente ter um estudo que de verdade seja um foco de pesquisa, sabe? Olha, nós pesquisamos, olhamos, mapeamos, sabe? Sem não só estar preso na doutrina, mas em fatos que podem corroborar para aquilo que a doutrina está falando dentro desse próprio movimento histórico e cíclico, né? Que é o planeta. Assim, é muito interessante, né? E é o que a gente estava falando, né? São coisas que a gente fala sobre as verdades universais, as leis, né? Várias leis da física que foram sendo descobertas em lugares totalmente diferentes, por diferença de tempo, assim, de poucos anos, né? E o cara que estava aqui descobriu isso, mas o cara que estava lá longe já estava vendo, então eles estão recebendo as verdades universais, aquelas que não vai ser um cara que vai trazer, ela vai pipocar, como a gente estava até lendo, né, Alexandre, no nosso evangelho, né, que a doutrina espírita, ela não veio para ser para ter um líder ou para ter ela pipocou em vários lugares, né, para que as pessoas pudessem ir fazendo uso dela. A própria forma de apresentação da doutrina é diferenciada, né? E ela não veio na forma de uma pessoa, como veio Jesus ou como veio Moisés, né? Ela já vem de uma forma mais esparramada, né? E aí a gente percebe, por exemplo, algumas ideias que também eram esparramadas, por exemplo, que a gente estava falando da pirâmide, né? E você tem lugares totalmente diferentes e o mesmo conceito arquitetônico, né? Para dizer arquitetônico, mas a pirâmide tinha infinitos, mas a maioria deles era usada para algum tipo de ritual, né? No Egito, como sarcófagos, né? Assim como tumbas, na Mesoamérica, como rituais, né? Se você pegar os zigurates mesmo, que é o templo dos sumérios,
ele também é um templo em formato piramidal, né? Ele só não é muito uma pirâmide, mas se você olhar a formação do zigurate, e também é onde existia lá toda a parte do sacrifício e os deuses atribuídos à questão da natureza e tudo mais, né? E, claro, e se você pegar os celtas também, eles tinham toda uma parte de ritual, de oferenda, né? Então, os druidas também, né? Você tem ali uma conexão com a natureza, que eu acho que também a gente perdeu um pouco, né? Eu acho que a natureza, ela é, sim, parte da divindade, uma parte muito importante e que a gente com o tempo foi perdendo um pouco essa conexão, né? Talvez porque a gente foi entendendo alguns processos, a gente vai se distanciando, né? E eles conseguiram enxergar em coisas muito simples, né? Assim, para eles estava tudo bem, né? A chuva é uma bênção, uma colheita é uma bênção, e hoje a gente não tem muito esse olhar, né? Nem de preservação, quanto mais de conexão, né? Não, e tem que ver também que, assim, pensando que você falou na questão da história, a série histórica também da humanidade não é, por mais que tenha 300 mil anos aí, alguma coisa dessa ordem, se passou muito tempo lá atrás, né? Assistam, por exemplo, o Stanley Kubrick, lá o 2001, né? Quem já leu o Arthur C. Clarke também, né? Na verdade, ele se inspirou no Arthur Clarke. Pô, você passa assim, né? O amanhecer da humanidade, né? Que começa. Aí você fica lá, aquele cara lá, né? Nós ficamos muito tempo, imagina quantos milhões de anos foram necessários para que os dinossauros fossem extintos. Já começa daí. Tá. Dizem que foi um meteoro, mas depois que veio a pandemia, eu comecei a pensar, pô, será que não foi uma pandemia que também deu nos dinossauros? Porque era a Pangeia, era mais fácil, né, era um bloco só de terra, de uns bichos passar para um lado para o outro, fica muito mais fácil do que agora, que você precisa de avião, navio, barco, enfim, para transportar né, os vírus de um continente para outro até se configurar numa pandemia. Mas ali na época dos dinossauros, não sei até que ponto foi realmente um cometa, enfim. É a teoria vigente, mas nada impede de ser com alguém chegar daqui a uns 10 anos e falar, não, gente, foi uma Covid lá dos dinossauros que acabou com os bichos. Né? Milhões de anos. Tá? E não só os dinossauros, né, foram extintos, toda a fauna, a flora também era diferente. A flora da época dos dinossauros era uma, quem é biólogo vai saber muito bem, né? Paleontólogo vai saber muito bem, né? Que era diferente. Então, isso pensando só nessa primeira parte da evolução do planeta. Pensando nos primatas, também, puxa vida, acho que não sei que episódio que nós discutimos. Acho que foi agora o Alexandre viu lá, que estava vendo os episódios do Homem do Norte e tal, tudo mais. Poxa, se a gente pensar no iluminismo e a Idade Média, que tudo leva a crer que nós estamos quase tendo um 2.0 agora, Idade Média 2.0, que esses terraplanistas que vieram recentemente, é uma série histórica muito pouca, muito curta. Se teve uma ou duas repetições, muito. Então a pergunta é, será que haverá outras repetições, né, de outras séries históricas? Tudo isso é possível. E está tudo muito recente da história do planeta. Então, essas civilizações terem, assim, sumido do mapa, literalmente, enfim. Mas você sabe que nessa parte, uma coisa super interessante para você entender um pouco essa proporção temporal é a versão nova do Cosmos, né? Com o Neil deGrasse, ele mostra, ele tem um grande calendário da formação do planeta, né? E aí ele vai falando, eles dividem em 12 meses. Não, mas o Sagan também fez isso. Nossa, eu achei incrível. É que eu não peguei a do Sagan, né? Então essa daí eu acompanhei inteira e eu achei muito legal para você. Até eu passo para os meus alunos para eles terem uma ideia do quanto, porque quando eu vou começar a ensinar para a história, né? São os segundos finais do Réveillon. É muito legal, porque você consegue entender aquilo
né? E o quanto a gente está engatinhando ainda, né? Em termos de espécie. Não é nem em termos de planeta, é em termos de espécie, porque nós somos muito recentes, né? E tudo isso é uma jornada bem interessante. E aí ele também aborda bastante essa questão até da Idade Média, do Iluminismo, né? De todas essas ideias que vão sendo elaboradas e tal. É muito, muito interessante. Isso do ponto de vista científico, né? Agora, se a gente casar também com todo o ponto de vista moral, né? Que vem, né, desde dessas antigas religiões politeístas e tal, até a chegada do monoteísmo, até a transformação dos hebreus em judeus, e enfim, né? E aí os braços que isso foram tomando, também você consegue fazer assim, uma questão, assim, um paralelo muito, muito interessante, né? E o que é legal é que se você vai estudando a questão do evangelho, do livro dos Espíritos e tudo mais, você vai conseguindo olhar para algumas questões e enxergar isso historicamente, né? Como o Alexandre falou, coisas que eram extremamente aceitas antigamente que hoje não fazem mais o menor sentido, né? Vocês já ouviram falar numa ilha chamada Sentinela do Norte? Não. Estou pegando aqui na. Se chama Sentinela do Norte mesmo. Isso. A Ilha Sentinela do Norte é uma das ilhas do arquipélago das Andamão, na Baía de Bengala. Encontra-se a oeste da parte sul da ilha de Andamão do Sul. Não, é perto da Índia. Resumindo. Nessa Sentinela do Norte, acho que habitam ali, acho que uma comunidade de seres humanos, assim, das mais isoladas, se não a mais isolada do planeta. Tanto é que acho que a ONU proibiu, né? Pra você ir ali, você tem que pegar a Mega Ultra Super Blast, a autorização da ONU. Isso aqui, isso é possível. E são os caras assim que. Acho que o último cara que tentou ir ali morreu. Os caras simplesmente trucidam quem tenta entrar na ilha dos caras. Só por isso, né? É proibido. É só, né? E também. E assim. São civilizações antigas que estão aqui, convivem com a gente. Tá, estão aqui no mesmo, na mesma toalha. Agora, você imagina se vai uma Covid no meio desses caras. Acabou. É todo dizima assim, na hora. Do mesmo modo que quem extinguiu, né? Não foi o Cortés. Né? O Cortés, assim, o Cortés só fez o resto do serviço. O problema foi todas as doenças que os astecas, os incas, não tinham imunidade suficiente para nenhuma para combater. Então, a maior guerra que eles travaram não foram com os espanhóis, os colonizadores, mas foram com os vírus que esses caras, que a Europa trouxe para cá, para a América na época. E eu acho que essa parte mesmo de uma coisa que às vezes a gente comenta assim, dentro desse próprio planeta, quando a gente fala, né? A gente fala, nós somos um planeta que está indo de provas e expiações para regeneração. Mas se você olhar para o nosso planeta, nós temos todas as categorias aqui mesmo, né? Você tem o cara dessa ilha aí que você está falando, que não estou nem falando em termos de primitivismo evolutivo, Moral. né? Não estou dizendo disso, estou falando de, né? Aí você tem o cara que está lá na Noruega com um IDH incrível, maravilhoso, usufruindo de uma vida pacífica, tranquila, em que ele tem todos os benefícios, ele não convive com violência, ele tem acesso às questões. Quer dizer, um mundo que a gente gostaria, né, de ter e que existe aqui, né? A gente não precisa ir para outro planeta, né, para aguentar. Agora, se nós estamos aqui no Brasil nessa época, gente, é porque nós realmente tacamos pedra na cruz, entendeu? A gente gritou Barrabás. Não, pera, calma lá. Vamos dividir aqui as coisas. Você tacou pedra na cruz, o Alexandre estava vendendo os pombos no templo e eu estava incitando o povo, os sacerdotes, a gritarem por Barrabás. Exatamente. O Cid eu não sei, é o único que não se manifestou no quarteto aqui, mas tudo bem.